Olá pessoal, bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando, e mais uma semana onde nós possamos refletir um pouco sobre a mensagem que será trazida pelos bons amigos espirituais, em particular Emmanuel, no livro Fonte Viva, aqui no Acolhimento com Jesus. Toda semana estamos aqui analisando, estudando, compartilhando informações. Na verdade, não é o Ricardo que cria isso, né? Na verdade, isso é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou seja, nós copiamos o que a espiritualidade nos traz e colamos para vocês, né, na linguagem da informática. Ctrl+C é copia, Ctrl+V é cola. E aqui estamos, né? E aqui estamos fazendo esse trabalho para justamente estar com vocês, pensar junto com vocês. Antes de nós começarmos, acho que já deu tempinho para cada um pegar seu livrinho. Quem está acompanhando pelo livro, tem muita gente acompanhando pelo livro, muita gente que assiste depois. Isso é bacana, isso é muito legal, né? E vamos dar um tempinho, já deu, né? A gente fez um preâmbulo aqui para que nós possamos começar o acolhimento com Jesus dessa semana. E hoje será a lição 48, que tem como título Diante do Senhor. Vamos então fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar conosco, possa nos guiar, nos amparar, nos inspirar, para que possamos aqui colocar as ideias mais acertadas possíveis. Que o Mestre Jesus e os bons amigos espirituais possam estar conosco. Graças a Deus. Muito bem. Diante do Senhor. Então, como todos sabem, nós lemos em conjunto a página, paramos alguns momentos para que possamos compartilhar algumas ideias ou reforçar, né, alguns pontos que Emmanuel nos coloca, e continuamos assim até o final. Essa é a proposta desse trabalho. Claro, sobre a ótica do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sobre a ótica do Evangelho. Tendo o Evangelho sempre como base, sempre como esse norte magnético que nós tanto precisamos. Mas o estudo da obra Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E tem uma citação de Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, que diz o seguinte: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, né? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Quem falou isso foi Jesus. E em cima dessa citação, Emmanuel discorre. Né? Emmanuel discorre. Então fala da linguagem de Jesus. Né? O título principal é a linguagem de Jesus. E antes de nós começarmos a leitura, a gente fica pensando, né? Todos nós já nesse momento está pensando assim, qual é a linguagem de Jesus? Se me perguntasse, Ricardo, qual é a linguagem de Jesus? Acho que eu ia responder em uma palavra: amor. Ou acolhimento. Outros iam responder caridade. Mas eu acho que a linguagem que mais marca a presença do Cristo é o amor. Tanto é que ele mesmo deixou a sua mensagem, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então eu acho que a palavra amor marca a linguagem do Cristo. E agora vamos ver o que Emmanuel fala, né? A linguagem do Cristo, começa a semana, tá? A linguagem do Cristo
sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Talvez, aí vou dar uma pausa, talvez pelo fato do próprio Cristo se comunicar sempre através de parábolas, né? E as parábolas eram contadas ou através de histórias ou através de uma dramatização, por exemplo. Então, muitos não entendiam direito o que Jesus estava querendo dizer com a parábola, através dessa parábola, né? Com histórias até um pouco esquisitas, um pouco estranhas, enfim, mas soava uma certa estranheza. Tanto é que Emmanuel coloca aqui, a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes, a muitos, não a todos, a muitos aprendizes, indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Aí começa a falar qual é a linguagem do Cristo. O nome do nosso programa aqui qual é? Acolhimento com quem? Com Jesus. Acolhimento com Jesus. Então, fazer o que é o acolhimento com Jesus? Qual é a linguagem do Cristo? Eu acho essa página super oportuna com o nome do programa. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Ou seja, por mais que nós ligamos a TV e a gente só escuta aquelas notícias trágicas, né? Se a gente colocar no qualquer telejornal, a gente vai só ouvir o que? Notícia trágica. Fulano que matou ciclano, guerra de A com B, a Ucrânia guerreando com a Rússia e vice-versa, enfim. Precisamos nos informar? Precisamos estar informados. Agora, o que a gente não deve permitir é que esta informação que a gente esteja vendo, ou ouvindo, ou lendo, essa informação penetre a nossa alma e tome conta da gente. Precisamos botar uma pausa, né? E a gente precisa saber, tudo bem, está acontecendo isso, todo esse mal é compreensível de estar acontecendo porque nós ainda estamos no mundo ainda de expiação e de provas, onde o mal prepondera sempre em relação ao bem. Mas não quer dizer que nós também precisamos fazer maldades. Nós precisamos também prejudicar o outro. Nós precisamos também fazer intriga ou fofoca. Não é isso. Não é isso que está escrito. Não é isso que nós precisamos fazer. E sim o quê? Está aqui, ó, fazer todo o bem possível. Ou seja, todo o bem que estiver ao nosso alcance. E quando fala todo o bem que estiver ao nosso alcance, não é o bem dentro da casa espírita. Então, eu não preciso estar, por exemplo, dentro do GRESG para fazer o bem, para praticar a caridade, através das atividades que a casa proporciona e através também das obras sociais. Né? O pessoal de Sepitiba, ajuda o pessoal de Sepitiba e por aí vai. Eu não preciso fazer isso só. Claro, a casa precisa de ajuda. Então nós precisamos nos colocar à disposição sempre que possível para ajudar a casa. Isso é fato, né? Isso é básico. Agora, quando eu sair do GRESG, eu não moro no GRESG, ninguém mora no GRESG. Mas quando a gente retorna aos nossos lares, quando a gente retorna à nossa casa, a gente precisa fazer algumas coisas, ir à farmácia, ao mercado, estar com outras pessoas. E às vezes, uma dessas pessoas que nos são colocadas à nossa frente não é por acaso. De repente, uma oportunidade que nós estamos tendo de fazer o bem para aquela pessoa. Doando tempo, doando ouvido, verificando como que nós podemos ser úteis, mesmo respeitando a nossa pequenez, como nós podemos ser úteis, porque, afinal de contas, todos nós podemos ser úteis a alguém. Ricardo, eu nem comecei a fazer o Livro dos Espíritos. Eu nem comecei a fazer o ESG. Eu, mal ou bem,
Tem o que é o Espiritismo, aquele livrinho fininho, não sei se todos conhecem. Não faz parte do Pentateuco, mas é um livro de Kardec. O que é o Espiritismo? Tá, e daí? Mas você é um ser humano. Você é uma pessoa boa de coração. Diante da sua pequenez, diante da minha pequenez, nós podemos fazer o bem. De alguma forma, nós podemos. A coisa que eu sempre falo nas palestras, tendo oportunidade, quer dizer, às vezes não é isso, voltando um pouco. A pessoa, quando vai procurar uma casa espírita para fazer um atendimento fraterno, muitos desses atendimentos fraternos que as casas possuem são agendados. E às vezes aparece uma pessoa, não tem mais como encaixar ela naquele dia ou até mesmo naquela semana, e ela vai para o bazar, vai para a cantina, vai fazer alguma outra atividade na casa, e aí começa a falar. O que ela falaria no atendimento fraterno, ela começa a falar para a moça da cantina, para o rapaz do bazar, para a moça da livraria. E aí, a livraria, o comprar o livro, comprar um salgado, comprar uma roupa, é apenas um pretexto para ela poder falar. E a pessoa está ali. Ah, não se sente capaz. Mas vai ser você. Não tem jeito. Vai ser você. Então nós precisamos estar sempre aptos a fazer o quê? Todo o bem possível. Todo o bem possível. Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Desculpar. Mesmo que você seja culpado. Mesmo que você seja culpado, desculpem. Peça desculpa. Desculpe, não estava num bom dia. Desculpe de ter falado dessa forma com você. Amar os próprios adversários. E esse amar, como eu falei no início, né, qual o significado da linguagem do Cristo? Amor. Esse amar os próprios adversários é ter a compreensão. É um amor que vai muito em linha com o significado de caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 886, que é benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. Né? Benevolência com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então é você ser indulgente com as imperfeições alheias. Cada um está num momento evolutivo. Eu estou em um, você está em outro, ela está em outro. Ame os adversários. Ele está num momento evolutivo diferente do seu. Não discuta. Não vale a pena. É a melhor saída. Vai por mim. Vai por mim. Tenho colocado muito isso em prática. E dá certo. Mas cada um tem a sua escolha. Aquela história que a titia, a vovó, a mamãe falava pra gente, não traga desaforo para casa, não rola. Não é bem assim. Muita gente escuta Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Ou seja, escutamos muita coisa, né? Ouvimos, escutamos, mas vamos começar a colocar em prática essa alguma coisa. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Isso é forte. Eu vou reler. Creem vagamente no socorro celeste. Socorro celeste. A gente pede muito ajuda da espiritualidade, de Jesus, do nosso mentor, dos mentores da casa,
no caso, Casa Espírita. Nós cremos neles e devemos continuar crendo, mas não devemos terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade que é nossa deve ser nossa. Mostrando, porém, absoluto desinteresse entre o estudo e a aplicação das leis divinas. Ou seja, vamos estudar, vamos participar dos grupos de estudo. Aqui no GRESG, então, tem várias frentes de trabalho de estudo, melhor dizendo, várias frentes de estudo. É roda de conversa, é obra de André Luiz, são os podcasts, é o EJA Online. Gente, é muita coisa que tem aqui. Então, vamos, na medida do possível, escutar, ouvir, prestar atenção. Acolhimento com Jesus. Então, vamos prestar atenção, vamos ouvir e vamos tentar parar um pouquinho e pensar de que forma eu posso colocar isso em prática na nossa vida, na minha vida, na tua vida. É isso que fala aqui, ó. Emmanuel fala que a humanidade, de um modo geral, tem absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Estudar e aplicar as leis divinas. Que leis divinas são essas? São as leis morais. Eu vou fazer um link lá com a terceira parte do Livro dos Espíritos, aquelas 10 leis morais, que serviu de base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, aplicar o Evangelho. Aplicar o Evangelho. Muitos de nós só ouvimos, né? Estudamos, lemos. Temos, assim, consciência de que existe a parábola do bom samaritano, por exemplo, e por aí vai, e outras parábolas que existem, mas vamos estudar, assim, o significado dessas parábolas, o que Jesus quis dizer com isso. Ah, Jesus quis dizer isso assim, assim, assado. Beleza, ok. Vamos botar em prática. Vamos tentar botar em prática. E oportunidade não falta. Não falta. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutários do mundo em que se encontram. Simples usufrutários, a gente vai embora. Podemos voltar numa próxima encarnação, mas nesta encarnação vai chegar um momento que a gente vai ter que retornar à parte espiritual. Qual a sua bagagem? O que você fez de útil? Né? Nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do próprio Espírito, do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Não é assim que a gente faz? Nós percebemos qual é a mensagem do Cristo. Percebemos o que está no Evangelho, mas a gente consegue ouvir ainda, muito menos colocar em prática. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conversam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. A mente, cuidado com a mente, gente. Nós já falamos muito sobre pensamento e mente aqui. Cuidado com o que a gente pensa. Cuidado com o que a gente sente.
conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Nós já lemos. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Gente, muita informação. Esse texto traz muita informação, traz um chamamento, traz um alerta, traz um puxão de orelha muito bem dado. Que nós possamos pensar muito sobre isso durante essa semana. Sobre a linguagem de Jesus. Essa é a linguagem de Jesus. E aqui está muito claro o texto. Faça o todo o bem possível. Ame. Ame-se. Muita paz a todos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Tchau, gente.